Olha, vou te falar que eu fiquei bem curioso agora com esses dados, vou querer acompanhar mais de perto isso aqui ainda, porque na minha reunião que eu tenho mensal com o RH, ela fala o nível de engajamento das plataformas, mas não estratifica tanto assim. E, nossa, isso me deixa muito realizado. Olá, pessoal. Vamos começar mais um podcasting. Programa de bate-papo com parceiros, clientes e amigos da casting, né? Para conversar com pessoas que estão atuando no mercado de varejo. Um recado importante, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder nenhum dos nossos programas. Comigo hoje está Thiago Fernandes, diretor da casting, tá? Para ajudar aí nossa conversa com o Mauro Nomura, hoje CEO, fundador do Grupo Nomura, né? Um grupo catarinense que vem fazendo muito sucesso com lojas das marcas Reverte, Schutz, Arezzo e Adidas, com unidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, que possui mais de 500 usuários da casting. Como vai, Mauro? Obrigado pelo convite, sempre um prazer aí falar um pouquinho de varejo com todos. Ótimo, obrigado. Nós que agradecemos muito a sua disponibilidade, né? E já vou começar por um ponto bem pessoal, né? Uma veia muito empreendedora, né? A vida toda empreendendo, né? Isso veio da família, Mauro? Então, quando me perguntam isso, é uma resposta um pouco mista, porque meus pais vieram da área médica, área da saúde, né? Meu pai é médico, minha mãe é bioquímica e farmacêutica. Só que, por outro lado, a família da minha mãe foi muito do varejo, de negócios. Eles são franqueados do Boticário até hoje, tem mais de 30 lojas, tem um grupo já de mais de 30 anos. E a minha mãe, em um determinado momento, foi convidada para morar em Floripa, abrir uma loja de sapato. Então, você imagina o tamanho da confusão que era, uma família que veio da área da saúde, minha mãe bioquímica, farmacêutica, vender sapato. E a partir daí, eu desde moleque, novinho, eu ia jogar bola no estoque, né? Ia ajudar nas épocas de pico de venda, no caixa, enfim. Então foi sempre um ambiente muito familiar meu. Mas o meu primeiro empreendimento não teve nada a ver com a família, não. Eu tive uma loja de revistas com revelação fotográfica. Você dá para ver que se eu tivesse... Faz tempo, hein? Não, e a gente falava que revelava em 1 hora ainda. Então era um diferencial era importante. Diferencial. Então você vê que se eu tivesse nesse ramo aí, eu acho que eu ia estar em sérios apuros aí atualmente, né? Porque não existe mais revelação de foto e banca de revistas muito menos, né? Mas eu tive uma passagem bem interessante porque eu era muito novo, né? Quando eu comecei, eu acho que eu tinha 18 anos, se eu não me engano, 18, 19. E a gente vendia dentro dessa loja de revistas cigarros importados, esses cigarros de Bali, esse Sampoerna, charuto, fumo para cachimbo. E a gente comprava de uma importadora de São Paulo. E a gente era a única praticamente que tinha nota, a maioria fazia só via Paraguai, sabe? Via mercado ilegal, né? E eles precisavam de um revendedor local lá e eu me candidatei e eu peguei a representação lá para Santa Catarina, e eu peguei aquela onda de abertura de conveniências, né? Porque antigamente o posto de gasolina não tinha conveniência, era só, né, lavar o carro, encher o tanque, enfim, trocar óleo. E pegou essa subida. Então, para mim, foi um grande aprendizado, mais para os que eu costumo dizer, pelos soft skills, sabe? Porque quando você é muito novo, você é meio imaturo, não tem, de repente, tanta disciplina, não tem muita resiliência, e aquilo ali foi um exercício, para mim, muito grande de construção das minhas soft skills, porque você vender para um cliente, tomar porta na cara, aceitar ou não, ser resiliente, né, ter disciplina. Então ali foi uma escola que para mim foi muito importante na minha construção. Então eu tenho bastante orgulho de ter passado por isso. Ótimo. Eu costumo dizer que a resiliência é talvez uma das principais competências do vendedor, né? O vendedor ele vai, ele tenta, o cliente fala, olha, se você aparecer aqui de novo, tá? Vai ser a morte para você. Ótimo, você entra lá, coloca no CRM, contatar daqui 2 semanas, né? Então, o vendedor ele precisa ser resiliente, senão é um dos comportamentos que são essenciais, né? Eu costumo dizer que o varejo, esse varejinho que a gente atua, que é o ticket médio de 500, 600, 400 reais, esse que oscila entre esse aí, é um varejo de operação, né? De um cara que descansa carregando pedra. Eu costumo dizer que o craque, o talento, o capital intelectual, ele tem que trabalhar em outro lugar.
Por quê? Porque não adianta ele usar o talento, a sabedoria, o craque, o camisa 10 do time, usar numa venda e o resto da venda, o resto dos dias do mês não conseguir exercer. Por quê? Porque a gente vende aí, sei lá, 20, 22 milhões no mês a R$400 o ticket médio. Então é um grãozinho de arroz todo dia, toda hora. Então aquele cara que quer ser estrela ou que quer ter um mega talento vai vender apartamento, vai vender joia, cara, porque o varejo é todo dia essa resiliência tem que ter, né? Todo dia tem que ter esse nível de engajamento, essa disciplina, essa resiliência, essa motivação para vender de 400 em 400, vender num mês 150 mil, 130. Perfeito, é isso mesmo. E o mercado para Nomura hoje, como é que está esse ano? Então, a gente está vivendo, acho que, um momento bem delicado do varejo, né? Eu acho que eu sou bem estudioso, eu participo bastante dos eventos, viajo bastante para as feiras internacionais e já há algum tempo já falavam que o varejo ia ser disruptado, né? Principalmente por causa do digital. E o que aconteceu? A pandemia ela acelerou todo esse processo e realmente o varejo está sendo disruptado. Hoje, por exemplo, as práticas que a gente utiliza e o próprio comportamento que a gente tem hoje no varejo é bem diferente de pré-pandemia. Vou te dar alguns exemplos assim de como é que era o varejo antes. Antes a gente ia lá e comprava um ponto comercial, por exemplo, Shopping Center Norte, Iguatemi, enfim, quanto maior o tráfego, mais caro era o ponto. O que a gente estava comprando por detrás disso? O tráfego, né? O fluxo. Hoje a história está um pouco diferente. Por quê? Porque antes a gente comprava esse fluxo, cruzava os braços e a gente fazia um varejo passivo. O cliente vinha até nós e a gente efetuava a venda. Hoje não é mais assim. Hoje está cada vez mais barato os pontos comerciais. Muitos dos shoppings nem cobram mais o ponto comercial. E a gente tem que ser mais proativo. Então hoje a gente faz impulsionamento digital, a gente tem gestor de tráfego, a gente tem CRM cashback, CRM, a gente tem WhatsApp Sale, a gente tem malinha digital, que é a mala de consignado que a gente manda para o cliente, tudo através de link digital. O cliente prova em casa e devolve ou fica sem compromisso do que quer. Tudo isso não era feito antes. Tudo para provocar o cliente estar mais próximo ou ter você, aumentar o share of mind, que eles falam, né? De vocês junto com a cabeça do cliente. Né? Eu acho que os movimentos que aconteceram, com certeza, foi a aceleração digital. Então, o e-commerce cresceu muito. E a partir do momento que o e-commerce cresceu muito, um canal que também compete com o varejo físico, o cliente também começou a ter experiências digitais, né? Ele começou a pensar num certo conforto. Pô, se eu posso receber o produto na minha casa, né, como conforto, por que eu vou precisar ir até a loja? Então, esse varejo físico, além de a gente provocar agora uma experiência do consumidor, uma jornada como um todo, mais sem atrito, com experiência. Por exemplo, a gente tem várias lojas nossas, customização de produto, a gente tem experiência, que a pessoa pode provar o tênis, testar na esteira, tudo isso que não dá para fazer num e-commerce, né? num virtual. Então, o varejo físico tem esse desafio hoje de gerar valor na experiência da loja física, mas principalmente eu acho que tem que entender que mudou o papel do vendedor, o papel do varejista, que o que antes era passivo, esperava o cliente vir, hoje a gente tem que ter uma venda muito mais proativa. Hoje logicamente os shoppings têm um certo tráfego, mas só disso a gente não para mais de pé. A gente tem que ir atrás do cliente através dessas ferramentas aí que logo aí, 2019, pré-pandemia, a gente não tinha cashback, não tinha WhatsApp Sales, tinha um CRM mais ou menos. Então, os indicadores do varejo também mudaram. O que antes a gente olhava muito, o ticket médio, o PA, o clássico, sabe, conversão. Hoje a gente tem olhado LTV, a gente olha o CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente, LTV, que é o Lifetime Value, quanto ele gasta em todo o período, o churn, quando ele se torna inativo, qual a recorrência dele, a frequência. Então, tudo isso são indicadores que começaram agora. Então, por um lado, eu vejo um varejo muito desafiador hoje, mas, por outro lado, tem muita oportunidade, porque se não muda, o dinheiro não muda de mão. Então, eu tenho sempre essa máxima. É bom ter as mudanças para ter as oportunidades, porque aí agora é a hora que o grande se torna pequeno, ou quebra, ou o pequeno aparece. Então, eu acho que é um momento de bastante oportunidade. Agora, com certeza, não é um setor para gente que não quer incomodação, que está mais acomodado. Agora, é um setor que está bastante em choque, assim, em provocações. Sim. E cada vez mais aproveitar o tempo que o cliente está na sua frente, que está cada vez mais raro também, né?
né? Porque o minuto do cliente está cada vez mais precioso, né? Sim. Porque ele tem muito assédio hoje, né? Não só de patrocinados, e também do lazer, das opções que ele tem hoje em dia através da tecnologia. Então, eu estava na feira agora em Nova York, na NRF, que é a maior feira de varejo, deu um gráfico lá de quanto que subiu dos anúncios digitais. Então, assim, foi assim, eu não me lembro exato, assim, mas era um gráfico assim, tipo, subiu 300% nos últimos anos, sabe? Então está cada vez também mais caro. Não só em quantidade, quanto o custo por clique, né? Do impulsionamento. E aí a gente agora começa a ver algumas marcas a entender que às vezes o CAC é mais barato abrir uma loja física do que você impulsionar na internet. Que é uma reversão, né? Exato. Então agora eu acho que é um momento de acomodação e de equilíbrio, né? Sim, e é isso que você falou, é inquietude. Você tem que estar aberto e pensando o tempo todo para fazer essas contas, para ter isso em mãos, para tomar a decisão. Não adianta somente tomar decisão no histórico passado que não está se tornando muito realidade hoje. E isso é uma mudança cultural que a gente tem que ter das empresas, porque essa mudança que a gente tem que ter, o nosso vendedor ele tem que ter também. Porque antes era muito mais fácil a vida do vendedor, né? Ele cruzava o braço e esperava o cliente vir. Hoje ele tem que mandar toda a listagem de campanha que a gente tem da semana para todo o CRM. Sim. Ele tem que fazer essas malinhas digitais, que hoje a gente tem já um bom share dessas malinhas digitais. Ele tem que fazer pós-venda. Então, ele tem que trazer o cliente dele, sabe? Hoje em dia não dá mais, porque senão não bate meta. Não bate meta. Não bate meta. Hoje a gente costuma dizer, o vendedor nosso ele recebe uma meta, ele tem que começar a repartir a meta. A meta é 100 mil, beleza. Desses 100 mil, 70 mil vai ser de porta, 15 mil de WhatsApp Sale e 15 mil de uma linha digital, por exemplo. Então, tudo isso é uma acomodação agora que os próprios vendedores têm que aceitar, né? Desconstruir o modelo antigo, que é o que a gente está fazendo, porque eu também não queria mudar muito, sabe? Se eu pudesse escolher, eu preferia que não mudasse. Ninguém quer, né? Porque, eu tô 25 anos dando cabeçada, errando para acertar, sabe? E aí, de repente, chega aí a pandemia e fala assim, agora tudo que você fez aí mudou, agora é outro game. Mas os meus skills que eu aprendi, que demorei tanto, agora é outro game. Então, eu tive que remar atrás agora de entender de marketing digital, entender de CRM, né, de novos indicadores de performance. Os próprios indicadores, como você falou, LTV, CAC, eram pontos que você não ouvia dizer ou falar isso na boca de todo mundo há 4, 5 anos atrás, de jeito nenhum. Né? Eu já trabalhava porque eu trabalhava com inbound marketing nessa época já, mas no varejo era praticamente inexistente esse tipo de ação. O fato é que o varejo, como um todo, não só brasileiro, ele sempre foi muito analógico, né? E agora está na marra, precisando digitalizar, né? Sim, é isso mesmo. É isso aí. Bom, Mauro, você contou um pouquinho, né, agora há pouco da sua história, no sentido de como você começou a empreender, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre como que foi a trajetória do Grupo Nomura nesses últimos anos, né? Como foi a fundação dessa empresa, como que foram os desafios dela ao longo dos anos e como que ela está hoje, né? Desde a sua mãe, né? Começou com a tua mãe lá e depois, quando você aportou no Nomura, e como que foi esse processo? Então, na verdade não começou com a minha mãe tinha uma loja apartada, né? Então eu tinha essa loja de revistas, que eu nem considero que foi o início do Grupo Nomura ali, mas ela apareceu uma oportunidade para ela para abrir uma loja da Arezzo, isso em 1998. E ela me chamou, Mauro, vamos abrir como sócio? Eu falei, vamos. Aí eu vendi minha representação, vendi minha loja, vendi meu carro, peguei dinheiro emprestado do meu tio e consegui pagar minha parte da sociedade. E ali começou. Uma loja Arezzo. Uma loja Arezzo, ali começou. E a minha mãe, não sei se por confiança ou até um pouco de querendo apostar no filho, ela sempre deu muita liberdade. Então, ela praticamente atuou no negócio ali, na parte de retaguarda, a parte financeira ali durante os primeiros anos, acho que primeiro, segundo ano, no máximo. E depois ela largou e o negócio começou a crescer e hoje ela praticamente nem tem mais participação no grupo. E eu costumo dizer que o varejo, como eu falei anteriormente aqui, eu acredito que é um lugar de gente que descansa carregando pedra, é lugar de operário. O varejo é operação, é dolorido, é puxado, é intenso, é todo dia. Então, eu era muito novo, um cara muito inquieto, com muita energia, talvez muito mais energia e garra do que sabedoria para tocar o negócio.
Mas foi super importante eu ter passado por toda essa construção, porque hoje me ajuda também nas decisões que eu tomo por detrás da mesa, né? Porque hoje a gente tem aí quase 600 pessoas no negócio, a gente tem diretoria, a gente tem gestores, e esse aprendizado aí foi importante para eu ter passado, né? Então, durante ali os 10, 12 primeiros anos, a gente errou muito, assim, no sentido de não tinha uma estratégia por detrás. Como eu era um cara muito inquieto e eu me considerava uma Ferrari desgovernada, você queria fazer muita coisa. Então a gente teve loja de sapato, multimarcas, Arezzo, Schutz, até aí tudo bem. Aí depois a gente teve restaurante japonês, que tem até hoje, aí, são 3 restaurantes que tem até hoje, eu vendi minha parte. Tivemos lojas da L'Occitane de cosméticos. E aí até que tivemos lojas a gente teve uma marca nossa de tintas para construção civil, importado dos Estados Unidos, super complexo, B2B, B2C, um segmento totalmente diferente. Nada tem a ver com o que você trabalha. Sinergia nenhuma, perda de foco, tiramos energia do core, tiramos muito dinheiro do core. E ali foi um grande aprendizado, porque até ali, todos os negócios que a gente tinha aberto tinha dado certo. E as pessoas chegavam para mim e falavam: Mauro, o que você faz aí dá certo, me dá uma dica, você tem um dedo de Midas. E eu verdadeiramente não acreditava no que falavam, porque também nunca tinha sido botado à prova. Então a gente sabe das fraquezas que a gente tem, né? Então quando as pessoas falam isso, a gente meio que dá risada. Tipo, a gente sabe o quanto que a gente... É que as pessoas só veem a pinga que a gente bebe, né? O os trabalho tombos não. Você fala, só vê os gols, os tombos ninguém vê. Você trabalhando 24/7 ninguém viu, mas vê que você tá indo bem. Né? E aí o que aconteceu? E aí a gente teve o primeiro tombo. Então a gente perdeu bastante dinheiro, mais do que eu deveria, e principalmente pelo meu orgulho e o ego de acreditar na minha capacidade de execução. Ali eu vi que eu acreditava no que as pessoas falavam, porque eu não soube fazer o stop loss no momento coerente, né? Porque no momento certo dificilmente alguém faz, né? Mas no momento coerente. Então eu acabei perdendo mais dinheiro que eu deveria. E aí, gato escaldado tem medo de água fria. Aí a gente se voltou para dentro, focamos no nosso core, estruturamos um planejamento estratégico. E aí, por coincidência, as coisas começaram a acontecer, né? Você foca no que você sabe fazer, tem um direcionamento. A Ferrari desgovernada talvez virou um Volkswagen padrão, mas governado, que às vezes é muito melhor você andar de cavalo numa direção do que de Ferrari em outra direção errada. E aí aconteceu que veio o projeto da Adidas em 2014 e aí a gente teve um crescimento exponencial muito grande. Assim, a gente surfou algumas ondas, obviamente a gente teve que surfar algumas ondas. Então a gente teve o projeto da Adidas em 2014, a gente cresceu rápido com as lojas da Adidas lá no sul, em Santa Catarina. E aí a gente surfou uma onda de que a Adidas estava repassando, revendendo as lojas próprias dela. E a gente tinha os melhores indicadores de performance e praticamente a gente pôde escolher as lojas da Adidas aí no Brasil. A gente, como um grupo lá de Santa Catarina, pequeno, eu pensei, não, calma aí que o passo é muito grande para nós pegar todas as lojas, né? A gente acabou selecionando São Paulo e Rio, que talvez eram praças de mais densidades, mais estratégicas, mas também, por outro lado, a régua mais lá em cima. E desde o dia que a gente pegou, foi impressionante. Assim, o crescimento foi exponencial versus a mesma base, porque a gente tinha uma dúvida, né, de como é que nós vamos defender a base da Adidas, que, entre aspas, é um estoque infinito, um caixa quase infinito, e a gente chega nós lá com a pastinha debaixo do braço, né, com o estoque limitado, com o caixa limitado, apertado. Mas a gente teve, assim, acho que uma surpresa grande no sentido de que, principalmente, uma das grandes alavancas, eu acho que tem muito a ver com o que a Casting ataca, assim, porque a indústria, eu costumo dizer que ela é um transatlântico. Ela demora para tomar as decisões, né, a virada de rumo, para o norte e para o sul, transatlântico, mas depois que ele vira a direção, ele passa por cima de tudo. Porém, o varejo ele precisa ser um jet ski. Então, vou dar um exemplo. A Adidas patrocina o Flamengo. O Flamengo joga a final domingo. Se perde, segunda-feira a loja tem que ser desmontada. E às vezes o transatlântico demora, né? Sim. Clima é uma coisa que... Pô, olha aqui em São Paulo, na nossa cidade, às vezes você amanhece com frio e vai dormir com calor, né? E a loja ela tem que ser mutante, ela tem que ser flexível. Então, pô, dia das mães, aumenta o VM de mulher e assim por diante. Então, o varejo ele tem que ser muito jet ski, né? Muito flexível. Então, essa parte que eu ia falar que a Cash ataca, que talvez foi a grande virada nossa, foi que a gente botou o skin on the game da galera. Então,
lojas, por exemplo, do Barra Shopping no Rio, que a Adidas tinha por volta de 7 vendedores mais 2 part-time, hoje a gente tem 27 vendedores. Então, assim, basicamente, eles não acreditavam que o ser humano podia vender ali. Era mais um autosserviço assistido. Por quê? Porque você bota um monte de gente ali para vender. Bota variável sobre a receita, né? Eles constroem o salário deles versus o variável. Diminui benefício, diminui fixo e 100% variável na veia. Você precisa de um nível de engajamento muito alto. E, com certeza, a plataforma de vocês, a Casting, ela ajuda o quê? Ajuda a manter esse nível de engajamento alto, né? Sim. Talvez até esteja atropelando um pouco o assunto aí, mas, mas tá ótimo. A comparação e a analogia que a gente faz é o seguinte: o atleta vai fazer uma maratona. Ele acompanha cada quilômetro que ele faz, para ele fazer um planejamento de corrida. Você imagina você correr sem olhar a quantidade de quilometragem que você está? Então, isso é totalmente proporcional ao nível de engajamento. Então, a gente tendo uma plataforma que dá esse acompanhamento diário, online, para o vendedor começar a olhar, pô, minha meta, a gente passa uma meta mensal para o vendedor e a gente faz a diarização. A gente faz a diarização da loja e a diarização dos vendedores. Então, o vendedor está prontinho ali o quanto que é a meta diária dele. Ele sabe que naquele dia ele precisa vender X. E isso dá um sentido, né? Dá um norte para o cara se engajar e falar, pô, hoje eu preciso bater essa minha meta de hoje, no mínimo isso. Então, começa a gerar mais engajamento. Eu costumo dizer, né, e você está 100% correto sobre a digitalização, né? O varejo está passando por uma digitalização muito forte, principalmente nas vendas, mas você teve na NRF lá, ainda mais de 70% das vendas são feitas através de um contato físico. Tem um vendedor intermediando esse processo, né? Então, é de extrema importância que esse cara esteja engajado. Perfeito. Mas, além disso, existem outros pontos que são extremamente importantes, como, por exemplo, o domínio da função dele. Ele estar preparado, né, com técnicas de vendas, né, com conhecimento sobre o produto, conhecimento sobre o que eu costumo dizer, os venenos criados pelos concorrentes, ter antídoto para cada um, né, desses venenos. E tudo isso passa pelo processo que a gente chama de domínio, né? Entre engajamento, né, que vem muito a partir de 2 pontos que eu digo que o casting trabalha o tempo todo. Um é na autonomia. Nós damos autonomia para esse cara. Tudo bem, a meta tua aqui é vender 100. Mas vendendo 100 você vai ganhar 1.000. Pô, mas eu quero ganhar 1.500. Quanto que eu tenho que vender? Hoje um vendedor da Nomura tem autonomia de saber quanto que ele tem que bater de venda para ganhar o quanto ele quer, né? E o Cast permite isso, né? E eu garanto que isso também deve acontecer muito, você deve sentir muito isso, né? E quando você está falando, né, novamente, de engajamento, domínio e autonomia são essenciais para isso. E eu queria saber como era isso antes e como se tornou isso agora com o casting para vocês. Então, a gente acredita muito em modelos de autogestão, autônomos, né? Então, por exemplo, os nossos vendedores eles ganham 100% variável, tá? Só comissão. O que a gente acredita que é um modelo autônomo isso? O vendedor bom, ele tende a ficar, porque ele ganha bem, e o vendedor ruim tende a sair. Então, não precisa mais fazer grandes análises. Ah, esse cara é bom, esse cara é ruim, porque basicamente o ecossistema ali ele faz o turnover automático, né, dos que não entregam, porque a gente não paga fixo, não paga benefício praticamente e acaba sendo quem vende bem ganha bem, quem ganha mal acaba saindo. Então esse é o primeiro ponto. Eu costumo dizer que é o bom turnover. Exato, que é aquele que ele gera autônomo, né, sem precisar a gente ter influência. Só que como é que a gente era antes? Como é que a gente funcionava? A gente buscava engajamentos através de, que a gente faz ainda hoje, rituais. Então, a gente tem os rituais de engajamento, tem os pontos de partida e tem os coaches semanais. Porém, o acompanhamento, isso que a gente falou do vendedor, ele dependia muito dele. De ele olhar quanto é que ele vendeu, qual é a meta dele do dia. Hoje, ele tem praticamente na mão, né? Ele tem no celular dele, através da Casting, a meta diária dele, os indicadores principais deles de PA, de ticket médio, e também até a gente tem um plano de cargos que a gente muda de
de nível os vendedores. A gente tem 3 níveis de vendedores. Ele, na própria ferramenta, ele consegue ver qual que é a meta, quanto que ele precisa vender para mudar de nível. Porque a cada ano ele tem a oportunidade de mudar de nível. Ele mudando de nível, ele acessa outros benefícios superiores, não só de comissão, mas também de outros benefícios que os outros níveis anteriores não acessam. É uma gamificação que se estende para o ano todo, né? Incentiva ele. E o que acontecia antes? A gente tinha uma dificuldade enorme de conseguir dar essa visibilidade para o vendedor de o quanto que ele precisava vender para mudar de nível, porque daí era até um pouco mais complexo, porque daí é uma venda anual, que ele, né, precisa somar com as vendas dele de mês a mês. Então, hoje ele fica bem claro. Então, é aquele negócio, pô, a maratona está rodando, mas ele está sabendo se ele está no tempo que ele quer, no quilômetro que ele consegue visualizar. Antes, ele meio que corria com uma venda. E quando cruzava a linha de chegada, ele, pô, não sei se eu ganhei, não sei se... né? Então, acaba... Fica incógnita, né? Exato. Isso foi muito legal, porque veio de um desafio que a Bruna, que é do seu Recursos Humanos, lançou pra gente, né? Ela falou, eu tenho esse desafio aqui, o que vocês propõem pra gente? A gente tem no nosso time um rapaz que assim, é gamificador, é game para tudo. Aí ele falou, cara, nós vamos criar um card disso aqui e o cara vai ter o card, cada card vai ter lá as principais características do card e conforme ele vai andando, ele vai mudando de bronze para prata para ouro, né? A hora que a gente apresentou para a Bruna, falou assim, talvez seja esse momento que a Bruna falou assim, ó, fechamos com vocês e vamos tocar assim. Foi muito legal esse momento e veio de esse processo de progressão veio de uma ideia de vocês e que a gente desenvolveu especificamente para vocês. Tá? Eu acho que é essa consciência que o varejista tem que ter. Assim, acabei de colocar aqui que talvez um dos grandes diferenciais nossos é o nível de engajamento, é o nível de energia que o nosso time atuou, que por isso que as lojas nos mesmos lugares, sem CAPEX, faturam 3 vezes mais, simplesmente mudando as pessoas. E a gente tem até referências disso dentro do grupo. Às vezes uma loja não vende, está vendendo metade do que a outra em termos de indicadores, só porque estão mudando, as pessoas não estão alinhadas com o negócio, não estão afim, não estão engajadas. Então, assim, eu percebo de uma forma muito clara, assim, o varejo, esse nível de energia, esse nível de engajamento faz vender muito mais. E o que eu consigo perceber, assim, eu acho que todo mundo tem essa percepção. A gente vai num shopping, a gente é sucessivamente mal atendido, né? A gente entra aí em 10 lojas no shopping, a gente vai ser, em várias lojas a gente vai ser mal atendido. Culpa de quem? Culpa de nós, varejistas. Por quê? A comparação sempre que eu falo é o seguinte, nós vamos pegar um avião, tá? E aí o comandante está na porta do avião e fala assim, tô de ressaca, tô com uma preguiça hoje, tô passando mal, não tô bem. Você entra no avião? Você não entra no avião, né? Ou pegar um médico cardiologista, né? Você vai operar o coração, o cara fala, puta, hoje eu tô com uma ressaca, tomei um porre ontem. Mas vamos fazer uma ponte safena tranquila. Mas nós a mão tremendo, né? A mão tremendo. E aí o que o varejista faz? Ele vê o vendedor desengajado, sem alinhamento com o negócio, sem preparação e deixa ele lá. Eu vou fazer o quê, né? Ele fala. Ele vai fazer o quê? Porque a mão de obra tá difícil. Porque, né? Então o que acontece? Ele mata o paciente. O varejista está matando o paciente, né? Porque o vendedor é o médico. É um tiro no pé, né? É um tiro no pé. Então, aí o NPS é baixo, nem acompanha, a maioria dos varejistas nem sabe o que é NPS, nem acompanha, né, o NPS. Que eu vejo assim, o varejista bate no peito. Não, porque a gente tem foco no cliente. Beleza, mas quem é que investe, então, para olhar o NPS, né, para ver o nível de serviço? Só o discurso, né, muitas vezes. Exato. Então, realmente, eu costumo dizer o seguinte, o discurso ele é confrontado quando, principalmente, você tem que botar a mão na carteira. Fazer investimento, porque às vezes sai caro, né? Para você medir o nível de serviço, para você medir a quebra de inventário, você tem que investir, né? Investir em tecnologia, investir em consultorias, enfim. Você tem conversão lá também, né? E a gente implementou conversão para você. Você tem na mão lá, cada 5 minutos, como que está a sua conversão corporativa e por loja. Né? Esse é um outro assunto super polêmico, né, que eu vejo, porque o indicador mais importante do varejo, seja uma padaria ou uma loja de móveis, é a conversão. Porque o primeiro objetivo de um varejista é vender alguma coisa para o cliente. Depois é o quanto você vai vender para ele, mas o primeiro é você converter. Só que a maioria dos varejistas não tem esse indicador na mão. Então ele não consegue nem trabalhar a conversão dele. Você comentou do NRF que você foi lá, né? O NRF ele sempre tem 3 principais assuntos que ele está debatendo ano a ano, né? Faz uns 10 anos que Counting People é um dos 3 assuntos principais do NRF e não sai.
Eles não conseguem resolver esse problema de tão desafiante que é e de tão importante que é. Né? Esse é outro assunto super polêmico. Agora, nessa última NRF, eles dividiram um dado que 42% da mão de obra do varejo americana ele fica em ócio. Isto é, fica sem fazer nada. E eu costumo imaginar os brasileiros, porque às vezes internamente a gente fala o seguinte, porque é comum você ir numa loja e o vendedor está de braço cruzado esperando, né, olhando para a parede esperando o cliente chegar. E a comparação que eu faço, a provocação que eu faço internamente é o seguinte, galera, se vocês fossem um advogado, saíssem de casa, chegassem no seu escritório e ficassem olhando para a parede sem fazer nada, eu chamar vocês de quê? De louco, né? Sim. Por que o vendedor não é chamado de louco? Porque ele sai de casa, deixa a família, chega na loja, fica de braço cruzado, sabe? Esperando. Tá esperando a venda vir até ele, né? Nesse meio tempo, a gente tem muita coisa para fazer. Tem instrução, treinamento que a gente pode ir, arrumar o VM da loja, ver a lista de CRM, disparar campanhas. Dá para fazer um caminhão de coisas. Já que a gente está trabalhando, é isso que a gente tem que fazer, né? Perfeito. Então, o varejo como um todo, ele tem que ter essa mudança de mindset. E hoje eu vejo assim que o quanto no varejo físico o ser humano muda um desempenho. A gente teve esse aprendizado na conversão das lojas da Adidas e nós temos experiências dentro de casa assim. Como eu falei, a gente tem hoje 33 lojas, a gente não tem o mesmo desempenho em cada uma delas. Se a gente pegar a última em desempenho e a primeira, a gente praticamente, se a gente pegasse os indicadores da primeira, a gente ia mais do que dobrar a venda da última. No mesmo negócio, com as mesmas ferramentas, com os mesmos produtos. O que é? Gente. Pessoas diferentes. Pessoas. Né? Exatamente. E é legal você falar aqui do vendedor que fica de braços cruzados, porque corrobora bastante o que você falou no começo, né? O varejo, resumindo, não é para preguiçoso, né? E de certa forma, a passividade de algum varejista pode ser o que seleciona ele a sobreviver ou não no mercado, né? Então, o cara que fica parado esperando acontecer não sobrevive nesse mercado. Os que conseguem continuidade, que conseguem crescer, os que conseguem alavancar, são os que vão atrás, os que olham onde está errado, o que tem, que acompanham os indicadores em tempo real, como a gente está falando. Isso é muito importante. Porque é muito diferente você acompanhar uma vez por semana, uma vez por mês, e você ter a cada 5, 10 minutos ali na sua mão, tanto nível de vendedor, de gerente, seu como CEO, os indicadores que você precisa para fazer a gestão do seu negócio, né? Se a gente está errando, a gente tem que errar rápido e corrigir rápido. Então, essa questão do tempo, do timing é muito importante. Tem até uma pesquisa, acredito que seja da Harvard Business Review, que fala que as empresas que acompanham dados em tempo real têm até 3 vezes mais chances de tomar decisões assertivas e as decisões corretas para o negócio. Então, uma coisa que faz toda a diferença é que, se a gente parar para resumir o que a gente falou até agora, vai muito nessa linha, né? Vou fazer uma outra comparação, tá? Que, sabe boteco, botequim? Cada minuto que o copo de chopp está vazio, ele está perdendo um tempo do consumidor estar consumindo. Né? Você vai lá naqueles botecos do Rio de Janeiro, ele sai com a bandeja cheio, não deixa acabar o chopp, ele já repõe. Ao longo do consumo do cliente, imagina quantos chopps a mais ele acaba consumindo só por não ter dado aquele espaço, né, do chopp vazio. E é basicamente isso, acompanhar a venda em tempo real. Eu costumo dizer o seguinte, a gente vendeu uma hoje, amanhã não dá mais para buscar a venda que a gente perdeu hoje. Uma ou outra a gente consegue salvar. O hoje já passou, né? Amanhã, no dia seguinte, o dia de hoje já passou. Não dá mais para correr atrás. Então, quando que a gente pode correr atrás? Hoje. Né? Arrancamos uma venda das 10 ao meio-dia, não vendemos nada, vamos corrigir hoje. Né? O gerente tem também essa visibilidade para poder mudar um pouco as próprias ações que ele faz. Por exemplo, hoje aqui a gente está gravando numa segunda-feira. Segunda-feira é um dia para a gente com bastante rotina de burocracia para os nossos gerentes, líderes. O nosso gerente viu que meio-dia, 1h da tarde, a venda está muito ruim, ele pode cancelar um procedimento, né, dele. Volta para a loja, foca na venda e tentar melhorar. Porque deixar para ver só no dia seguinte, no D+1, já era segunda-feira, né? Exato. Então, esse nível de urgência que é o varejo, eu costumo dizer sempre que o varejo é uma torneira aberta direto. Tanto para venda quanto para despesa. A torneira está sempre aberta. Então a gente tem que ficar acompanhando essa torneira a todo momento, né? Ao longo do dia, né? E essa importância do que a gente consegue fazer com casting
a cada 5 minutos você ter atualizado a venda corporativa de cada loja, de cada vendedor, de cada setor, de cada marca no seu celular. Isso traz exatamente um potencial de tomar decisão enorme. Para a gente, o casting, além de ter esses benefícios que a gente acabou de falar, de gerar mais engajamento através do acompanhamento das vendas, teve outro fator bem relevante também, que a gente tem um procedimento aqui de cultura nossa, que é o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Basicamente é um pacto do líder com o liderado, né? Sim. E o que faz? A gente coloca dentro da plataforma e fica documentado, formalizado o pacto, né? Porque senão fica conversa de corredor, né? De bigode, filho de bigode. Ali aconteceu. O que você combinou com ele da última vez para agora, aconteceu ou não aconteceu? Como é que foi? O que você vai combinar para a próxima? Exatamente. E isso para a gente, tomadores de decisão, começa a facilitar também. Por quê? Porque a gente vai construindo um histórico, né? Você vai matriculando ali os PDIs. Daqui, sei lá, 2 anos, 1 ano, a gente vai olhar. Não, mas o líder fala, não, eu não estou afim mais desse funcionário porque ele não está entregando. Aí a gente consegue ter uma visibilidade. Pô, deixa eu ver como é que foram os PDIs. Teve reação, não teve? Então ajuda bastante para a gente escalar o nosso negócio, que está muito proporcional à escala do número de volume com o número de pessoas. A gente está tentando preparar essa base para a gente poder escalar o negócio gerindo pessoas da melhor forma, criando métricas. Perfeito. E na verdade, esse PDI é um processo de feedback contínuo, né? O tempo todo preparando, atrapalhando. O seu gerente, ele se torna um líder, ele se torna um líder de pessoas para, deixa eu ver, desse profissional, quais são os indicadores que eu posso ou não trabalhar e devo trabalhar, né? Então, entra numa outra máxima que a gente fala, que não adianta só ter um indicador, você tem que ter pessoas capacitadas a pegar esse indicador e trabalhar com elas no time. Isso vocês devem trabalhar o tempo todo, vocês trabalham o tempo todo com excelência lá, né? E assim, qual é a grande dificuldade que eu vejo nisso? É você trabalhar com o seu líder, como você falou, né? Cara, não está vendendo, volta para a loja e vê o que está acontecendo, né? Essa disponibilidade a gente vê muito raramente no varejo. O indicador ele só serve a partir do momento que gera plano de ação, né? Porque só olhar, só o diagnóstico não adianta nada, né? A gente vai lá no médico e fala assim, olha, a gente está com problema de sono. Aí o médico fala assim, olha, você está com problema de sono porque você não faz atividade física. E aí? O plano de ação é fazer atividade física. O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer bicicleta, vou nadar, sei lá. Tem que criar um plano de ação que mais se adapte para mim. Então, os indicadores são basicamente isso. Então, e aí a gente volta de novo naquele conceito de o quanto as pessoas engajadas entregam mais do que as outras. Então, como que a gente vai metrificar esses engajamentos e como a gente vai criar protocolos de planos de ações e de rotinas para a gente conseguir deixar esse engajamento alto. A quantidade de treinamento e de feedback de vocês também vale para o progresso de bronze, prata e ouro que a gente comentou dos cartas, né? Sim, a gente tem as metas qualitativas e as quantitativas. As quantitativas são metas e as qualitativas é horas de treinamento, cursos feitos, se tem advertência, se não tem, faltas, enfim, frequência. Sim. Agora a gente está no final desse quarto, nós vamos colocar de pé um projeto muito legal. Esse projeto aqui, olha, não conheço nenhuma empresa aqui no Brasil que tem, que é um conceito de Health Score. Então a gente vai scorizar essas quase 600 pessoas do grupo. Toda pessoa vai ter uma estrela, tipo um Uber, que a gente tem nós como passageiro, como o motorista tem, né? E aí a gente tem as nossas metas qualitativas e quantitativas. Então, todo mundo do grupo vai ter a sua estrela ali, para criar programas de meritocracia, para ter visibilidade. E eu acredito que esse modelo vai ser tão em alta, já tá muito em alta, só que eu vejo que alguns setores engatinham e não conseguem enxergar. Mas hoje, por exemplo, se a gente for escolher um hotel, a gente vai olhar no TripAdvisor, talvez, o nível de indicação. Sim. Viagens, mesma coisa, né? Restaurantes, mesma coisa. Hoje mesmo eu estava buscando uma empresa de impermeabilização de sofá e cadeiras para minha casa. Eu fui ver o que eu escolhia que tinha melhor estrela. 5 estrelas no Google. Você vê estrela e número de avaliações. Número de avaliações, exato. Exato, porque às vezes é muito pouco, né? Sim. Tipo, o iFood, mesma coisa. A gente escolhe, às vezes o número de avaliação. Então, a gente não está inventando a roda. Está aí já, né? Sim. Então, o que faz isso? O que eu acredito?
Quando tiver M&A, quando tiver compra de empresas, normalmente eu nunca vi uma compradora olhar assim, ó, eu vou comprar essa empresa porque tem um número, um indicador de match de cultura ou de performance de gente que me interesse, que vai me gerar mais possibilidade. Então, o que eu vejo? Normalmente no M&A é assim, eu vou ver o múltiplo do EBITDA, né? Sei lá, ou o fluxo de caixa descontado, assim que vai. Então, nessa empresa eu vou comprar 6 vezes o múltiplo de EBITDA. Ok. Agora, se você tem um health score que mostra o quanto de preparado está o teu time, esse múltiplo pode aumentar. Porque você está comprando um negócio organizado, gente com match de cultura, treinado, né, introduzido não só pode, no sistema. como deve, né? Pois é. E, ao contrário, tem que deixar de, às vezes, ter uma operação de M&A. Porque você imagina, você comprar uma outra empresa que o health score está lá embaixo das pessoas, você vai comprar e vai ser uma confusão danada. Porque vai ter já o choque de cultura, as pessoas já não estão bem, já não estão engajadas, já não estão preparadas. Então, eu acredito muito nesse modelo. Isso, para a gente, vai ajudar até em algumas decisões estratégicas. Porque a gente precisa de 2 fontes para crescer. Recurso, no caso dinheiro, e gente, que é no nosso caso varejo físico. Recurso, a gente sempre consegue ou dá para ir atrás de muita coisa, né? A gente vai no mercado financeiro, vai captar, faz M&A, dá para fazer muitas coisas. Agora, pessoas com match, engajadas e que falam a mesma língua que a gente, esse é o grande desafio. Mas tem que criar elas. Porque você dobrar, triplicar de tamanho, e o que adianta? Com líderes desalinhados, daqui a pouco a gente perde a cultura e o negócio perde o rumo. Então, isso também vai me dar mais confiança de acelerar um crescimento ou travar, porque eu vou ter um dado na mão. Porque daí essas conversas empíricas eu ando meio com preguiça, sabe? De conversa empírica. Porque, vamos lá, essa área de humanas é mais ou menos assim. O meu time é bom. Tá, com base em quê? Tá afirmando isso? Mas bom, né? Não, porque o meu time é engajado. Tá, mas com base em quê? Porque daí é infinita, né? Você acha, não, mas que o meu time é simpático. Tá, você acha simpático, eu não acho. Né? Porque é tudo no campo das ideias, né? Do que eu acho. É uma conversa infinita, empírica, sabe? Agora, a partir do momento que tem um score, o meu time é bom porque tem 4,8 estrelas. Tem medição, tem motivo. Aí você abre por regional, abre por loja. O meu turnover é um turnover totalmente saudável. Eu digo que turnover é o principal fator de impacto negativo em produtividade de vendas. Seu vendedor está lá, trabalhando, treinado, funcionando, vem um concorrente, oferece um pouco a mais para ele e vai embora, você perde a venda até o ciclo de desenvolvimento desse vendedor, até ele chegar no nível do outro. O maior prejuízo possível é o indicador turnover alto, sem ser forçado. Sem dúvida. Ainda mais que o varejo ele tem o turnover muito alto, né? Porque a barreira de entrada é muito baixa. Hoje a pessoa fica desempregada, apertou as contas, vai no shopping ou na rua... Manda currículo, né? Manda currículo e como é baixa a qualificação, o varejista aceita. Sem dúvida, tem muito dinheiro na mesa para atacar. Sim. Isso aí. E você falou uma coisa interessante agora, Mauro, sobre como algumas coisas te ajudam a tomar certas decisões, né? Então eu queria saber como que, para você hoje, gerir as várias marcas que você tem dentro do casting e como você, como CEO, como o cara que está à frente desse negócio, se beneficia do que o casting oferece. Porque a gente sempre tem um discurso muito alinhado no sentido de que o casting é uma ferramenta cujo diferencial é ser feita para o vendedor, principalmente. Então, é o primeiro cara que a gente está buscando impactar, é o vendedor, é o que está na ponta ali do processo. Mas e para você, como dono do negócio, como CEO, que valor que o casting te agrega e como é para você gerenciar todas essas marcas que, eu imagino, tem tickets médios diferentes, tem realidades de venda diferentes, de processo. Como que é esse contexto para você? Então vamos lá, eu vou tentar dividir um pouco até um fato curioso do meu dia a dia, para vocês o que eu penso, assim, né? Tipo, sábado foi um dia importante pra gente, né? Obviamente, de vendas. Essa semana a gente abriu 3 lojas, então eu estava bastante curioso. Eu não quero esperar no D+1 para ver como é que é, né? E aí eu comecei a pensar, nossa, se eu me aposentasse, se eu parasse de trabalhar, eu ia perder essa adrenalina, esse acompanhamento diário que eu tenho, que o casting me permite. Durante sábado, cada 1 hora eu entrava para ver como é que estava o desempenho das lojas.
Então, esse é um pouco do dia a dia. E eu comecei a parar para pensar, nossa, imagina se eu não trabalhasse mais, o que eu ia fazer agora durante o dia? Eu ia perder um pouco dessa... Eu ia ter que buscar essa adrenalina em outro lugar. Jogar golfe. Jogar golfe. Então, assim, eu acho que esse é um primeiro ponto que a ferramenta já possibilita. A gente conseguir acompanhar, até ocupar esse tempo que a gente tem, às vezes, no final de semana, para olhar isso aí. Então, assim, isso dá uma visibilidade muito grande pra gente, porque a gente reformou uma loja, por exemplo, no Rio Sul, a gente quase dobrou de tamanho, agora é a Casa da Corrida, a loja ficou maravilhosa. Abrimos sexta-feira, meio-dia, 2 horas ainda depois do normal, e explodiu de vender. Aí já pensamos numa meta de sábado para estourar, assim, né? Essa loja vai estourar no sábado. Aí era meio-dia, a loja já estava vendendo mal. Aí eu já chamei a supervisora. O que está acontecendo? Eu achei que a gente ia vender 100 mil, eu achei que a gente ia vender. Aí ela, não, tá muito parado o fluxo. Não, deixa eu dar uma olhada no tráfego. Então a gente olhou o tráfego, já não estava tão parado. Aí já começamos a olhar o número. Acho que tá precisando fazer um ponto de partida diferente aí na loja, durante o dia. Vai muito de encontro daquilo que a gente falou. É durante o dia que tem que corrigir. Depois que passou o sábado, já era o sábado, né? Já perdeu o movimento do sábado. Perdeu o potencial, né? Então, um pouco é disso, de o quanto que ajuda a fazer. Para gerir as marcas, quando me perguntam isso, pergunto geralmente no sentido de, você não perde muito foco? E aí eu dou alguns exemplos. Normalmente, as grandes empresas, elas têm mais de uma marca, mais de um negócio. A complexidade é o quê? Quando você atua em segmentos diferentes, muito diferentes. Então, por exemplo, o cara lá, ele trabalha na alimentação, trabalha no varejo vestuário e automóvel. São segmentos completamente diferentes, né? Agora, se você for olhar as grandes marcas, quase todas são multibandeiras. A gente fala Boticário. A gente acha que o Grupo Boticário é só Boticário. Boticário deve ter, sei lá, umas 6, 7, 8 marcas, talvez até mais. Tem outro. Eudora, enfim, tem diversas outras. Vamos pensar Arezzo &Co, né? Também tem um monte de marcas, 10, 12 marcas. Grupo Soma. Vamos olhar montadoras de automóvel. Montadoras de automóvel tem a Volkswagen é dona da Porsche, que é dona de outra, e assim por diante. A Ford é dona de um monte, enfim. Então, alimentação, mesma coisa. No Brasil aqui, a Yum, que é não só no Brasil, né? Fora. A Yum é a maior holding de alimentação do mundo. É dona de Pizza Hut, Taco Bell e KFC. Então... como que a gente faz isso? Normalmente a gente usa toda a nossa governança, todo o nosso back-office, né, que a gente chama de nosso headquarters, para multi-brands, para multi-negócios. Então, eu atuo em todos, o nosso CFO em todos, o nosso marketing em todos, RH em todos. Só que a gente tem basicamente um head por negócio, por marca, que daí precisa entender da especificação de cada marca, ou da coleção, ou do produto, ou do calendário, mas ela esse nosso back-office ele é rateado por todos os outros negócios. Entendi, legal. Um assunto que a gente estava falando agora, e talvez seja um dos principais assuntos, né, para a gente tratar hoje aqui, eu queria te perguntar qual que é o papel do vendedor no processo da venda? Como que a gente estimula o protagonismo desse cara e garante que a gente está sempre extraindo o máximo do nosso time? Porque... você falou agora há pouco, né? O cara ficar de braço cruzado olhando para a parede, ele não sobrevive nesse mercado. Mas como que hoje no Grupo Nomura extrai esse potencial do time, garante que o pessoal está engajado? Quais são as ferramentas, quais são os atalhos, quais são os antídotos para esses problemas? Então, acho que esse é um processo longo. Eu acho que o início desse processo, a gente é muito amparado por tecnologia no processo de recrutamento e seleção. O que é o primeiro erro, né, que eu vejo das empresas? É colocar gente para dentro que não tem cultura da nossa e não está preparado para atuar na função. Isso vai ser o primeiro erro. Se você começa a ficar mais profissional, mais exigente e mais qualificado na escolha, já é um bom passo. Então, hoje a gente usa a plataforma, o nosso processo de seleção, por exemplo, a primeira parte é o seguinte, o candidato acessa um link, responde diversas perguntas, desde nível pessoal a nível profissional, e a plataforma faz um cruzamento com a descrição do cargo e com o match de cultura. Batendo acima de 80%, ele estaria apto para um processo seletivo com uma entrevista com o líder. Aí o líder pode contratar. Aí, normalmente, nesse processo de 8 candidatos, o último número que eu tinha visto era isso, a cada 8 candidatos, só um passa. Então, você já tira 7. Então, você já melhora a performance da escolha desse candidato. E aí fica a escolha do líder de aprovar ou não. Mas esse é o primeiro qualificatório. Isso já ajuda muito
você botar uma pessoa para dentro que faça aderência. A comparação que eu faço normalmente é o seguinte: você imagina você numa igreja católica, numa casa que todo mundo é católico, e aí vem uma pessoa morar de intercâmbio, sei lá, 2, 3 anos na tua casa, que ela é evangélica. Já é o primeiro problema que já vai dar de match, né? Enquanto todo mundo vai ter algumas coisas, ele vai pensar diferente e já começa o problema. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Depois, o onboarding. É fundamental fazer um processo de onboarding legal, né? Imagina, você receber alguém na tua casa, você tem que fazer um onboarding legal, você tem que receber a pessoa, não é simplesmente joga, né? Joga na piscina, se afogar, Entendi, né? Então, acho que o onboarding também é muito importante. E aí a gente começa a entrar na parte da operação, de mindset e cultura. O nosso propósito é tornar vidas e marcas protagonistas. Quando a gente fala isso de tornar vidas protagonistas, a gente tem que esquecer esse negócio de, parece que protagonismo, a pessoa já associa ator da Globo ou seu Neymar, né? não é assim, né? A gente quer ajudar as pessoas a ser protagonistas dos meios que eles frequentam, que eles convivem. Seja no almoço de domingo com a família, então de que forma? Seja através de uma condição financeira melhor, ou seja através de conteúdo, de ser ativo nas conversas, de entender, estão falando sobre futebol, ele entende sobre futebol, estão falando sobre política, ele entende sobre política. Então, é deixar realmente essa pessoa mais preparada como cidadão, como conteúdo para ser mais protagonista. Então, a partir daí, a gente acha assim, esse cara tem cultura, tem perfil, tem conhecimento, tem treinamento que a gente oferece, aí agora o que a gente quer fazer? Elevar o nível de engajamento desse cara. Esse cara tem que estar muito engajado com a gente. E aí a gente entra em todos os processos que a gente já falou. Dar o acompanhamento diário através da ferramenta, fazer os rituais, fazer os PDIs, fazer o coaching. Tudo isso para aumentar o engajamento deles. Porque, mais uma vez, tem loja nossa que vende menos da metade do que a outra com indicadores muito piores. Só mudando as pessoas dentro da mesma empresa. E a importância de desenvolver e engajar mostra exatamente nesse ponto, né? Ele impacta diretamente no resultado. Diretamente no resultado. Eu costumo dizer para os nossos líderes que a gente tem que ser obcecado por pessoas, por engajamento. Porque é basicamente aquilo que a gente falou. Imagina se o médico cardiologista não tiver a fim de operar. Ferrou, né? Ele vai matar a pessoa. Esse é o grande problema do varejo. Sabe por que o varejista deixa o vendedor ali? Porque pode matar a pessoa. O que é matar a pessoa? O cliente vira as costas e não compra. Nunca mais volta. Muitas vezes porque teve uma experiência ruim. Exato. E aí o varejo fica com essa taxa de conversão baixa, né? Primeiro porque a maioria não mensura, nem olha. Então, como é que vai melhorar algo que você não mensura? Né? A maioria dos varejistas não tem nem contador de tráfego. Não tem CAC, não tem LTV, não tem nem a ideia se aquele cliente é a primeira compra ou não é. Não existe praticamente esse tipo de acompanhamento. E a provocação ela vai para todo o ecossistema assim, da indústria também. Porque se a gente for ver hoje, por exemplo, com shopping, é uma conversa infinita também a negociação. Você vai sentar lá com o cara comercial do shopping, ele fala assim, olha, aqui o aluguel é X. Mas por que é X? Porque o nosso shopping é muito bom, porque tem não sei quantos mil entrantes. Eu falei, pois então se eu abrir a loja aqui, quantas pessoas vão entrar? Não sei. Então, por que eles também não têm indicadores, por exemplo, contagem de tráfego, em todos os corredores e mostrar pra gente, olha como vai ficar bem mais leve e sem atrito a conversa. Ele vai falar para mim assim, Mauro, aqui nesse corredor passam 2.000 pessoas por dia. Aqui o aluguel é R$200 o metro quadrado. No outro corredor, passam 4.000 pessoas por dia. Por isso que o aluguel é R$400 o metro quadrado. Então, você já começa a definir alguns dados, entendeu? E se você fizer um bom trabalho, X% vão entrar nas suas lojas e X% vão comprar, que é a sua taxa de conversão, e isso vai te dar X% vezes o seu ticket médio, que é o seu faturamento. Aí eu já acho que é mais até a responsabilidade do varejista, de conseguir ver quanto consegue capturar, mas o shopping faz a parte dele. Ele fala, aqui passa 2.000 pessoas, aqui passa 4. Mas né? não existe isso, né, irmão? Então eu acho que é uma provocação como o segmento como um todo, sabe? Sim. Qual é na sua visão, Mauro, pensando no vendedor, tá? Qual a importância dele ter esse trabalho no dia a dia? Como que você vê esse cara, né, motivado? Você sente isso no dia a dia? Você sente essa diferença? A comparação do varejo anterior, eu falo antes, pré-pandemia e anos atrás, como é que era o nível, como é que a gente engajava vendedor? Era através só de ritual. Vamos e vamos. Sabe o técnico bom de vestiário? Vamos, dá uma puta palestra, só que ele não falou como. Né? O cara chega lá, o cara bom de vestiário, faz uma boa pré-seleção lá, sai todo mundo motivado.
Só que o centroavante não sabe o que tem que fazer, o lateral não sabe o que tem que fazer, só sai motivado. Aí é uma Ferrari desgovernada. Eu acho que esse acompanhamento, através de uma plataforma, através de olhando os indicadores, ele direciona esse engajamento. Então, Perfeito. somado os dois, você está orientando a pessoa que está com a energia alta, engajada, em o que vai fazer. E a gente tem uma crença dentro do grupo, a gente sempre ataca a nossa maior lacuna. Porque o que a gente acredita? O que a gente é pior é a nossa prioridade de ataque. Por quê? Com menor esforço a gente melhora. Né? Então, chegar assim, falar assim, por exemplo, hoje, chegar, sei lá, pro Djokovic no tênis, falar, ó, Djokovic, você tem que melhorar alguma coisa. É difícil ele melhorar alguma coisa, porque ele já está no nível de perfeição muito alto. Agora a gente olha assim, pô, a gente está muito mal de ticket médio. Ah, mas tem outros indicadores também, mas a gente está muito mal do ticket médio. Então vamos atacar o ticket médio. Vamos dar uma olhada como que está a distribuição de venda no mix, para ver qual é o ponto do mix que a gente está mais falho. E com certeza, se começarmos a trabalhar nele, o ticket médio vai aumentar. O itens por atendimento vai aumentar. E a gente faz por vendedor isso. Então o vendedor ele consegue olhar o dele e ele sabe que assim, ó, pô, tô devendo no ticket médio, se eu melhorar um pouquinho, se eu mostrar mais itens de valor agregado melhor, ou por exemplo, os itens mais altos nossos são tênis. Pô, para você vender tênis, você tem que entender um pouco de tecnologia, um pouco de produto. Vai lá fazer o treinamento. Né, que são os venenos que a gente falou, né? Exato. E a concorrência vai inventar um monte de venenos e a gente tem que ter antídoto para todos. Aquele vendedor que tem o treinamento, ele vai ter esse antídoto para cada um dos venenos criados. Né? E o grande desafio hoje para os vendedores é que os clientes estão sabendo muito hoje, né? Porque ele tem muito acesso. Né? A internet trouxe tudo. Hoje a informação chega para eles. Eles seguem, por exemplo, o perfil que eles gostam, por exemplo, nas redes sociais. Então a informação já chega automática para eles. Vamos fazer bem o nosso segmento. Vamos pensar que o nosso cliente gosta de sneakers. Pô, ele segue todas as redes sociais de sneakers. Então a informação já chega automático para ele. Então o conteúdo sem parar, ele tá recebendo conteúdo. Então ele já chega na loja com conhecimento. Então cada vez mais eu vejo também que o conhecimento ele está perdendo valor, assim, né? Porque ele está aí disponível. Né? Depois que inventaram o Google, agora chat LGBT, o conteúdo não está mais valendo muito a experiência. Aí que eu acho que a gente entra no ponto. O que está valendo muito talvez seja o soft skills. Né? É o vendedor que tem energia alta, que está engajado, que acompanha o número, que está ali todo dia no piso de venda. Bom, Mauro, a gente falou bastante até aqui sobre motivação, sobre a importância de ter um vendedor motivado. Tendo um vendedor motivado, ele atende melhor os clientes voltam mais, compram mais, né? Então é importante. Mas retomando um pouquinho no assunto do feedback, né, do coaching, do PDI, que você falou que é um processo muito importante no Grupo Não Muda. Hoje vocês têm diversos ciclos de feedback acontecendo com a gente, ciclos de PDI, né? Tem milhares de registros já feitos na ferramenta. Eu queria entender um pouquinho mais como que funciona isso para vocês, né? Como que é o dia a dia ali na loja, a realidade ali do gerente, do líder, dando esse feedback para os liderados, o que vocês levam em conta, como vocês acompanham isso e qual que é a importância disso para vocês. Então, a gente sempre acreditou, e não só nós, mas o mercado como um todo, fala que o liderado ele precisa de feedbacks, né? Para corrigir, para melhorar, para ser avaliado, se o que ele está fazendo está sendo bem feito. E talvez um dos grandes turnovers de saídas das empresas é aquele liderado que não tem um líder ali acompanhando de perto, dando feedback ou criando planos de desenvolvimento. Então, até aí, tudo bem. Só que a gente sempre fazia daquela forma analógica, né? Pá, faz aí. Daí o gerente falava que fazia, não fazia. Um fazia, outro não. E até o momento que a gente pensou, não, a gente precisa automatizar esse processo. A gente precisa, primeiro, criar uma automatização desse processo. E a gente começou a fazer check-ins do PDI. Só que o check-ins de PDI nosso era precisava de computador, entrar no provedor, na internet, enfim. E essa foi uma das boas viradas e vantagens que a gente teve com a Casting, porque o próprio check-in hoje é feito na Casting, que é feita no celular. Então o vendedor ele tem a visibilidade ali no smartphone dele e o gerente pode fazer no próprio smartphone. Então facilita num processo que é um varejo físico, né? Vamos colocar assim, vamos pegar uma loja nossa maior que tem quase 50 pessoas num time e 2 computadores na loja. Como é que você vai fazer check-in, né? Então isso já foi um grande facilitador, mas sempre lembrando de que a relevância que é disso. Imagina assim, isso é quase que um combinado que o liderado faz com o líder. Né? Você faz lá o plano de desenvolvimento, você faz o check-in. Essa semana a gente precisa melhorar
o teu indicador de ticket médio. Qual é o plano? Vender mais footwear, porque são valores agregados maior. Como que nós vamos vender mais footwear? Você vai trazer todo dia um artigo de footwear para mim. Uma vez por semana você vai trazer uma descrição de tecnologia das principais linhas e você vai mostrar em todo atendimento no mínimo 5 pares de footwear. Está registrado. Tem um plano. Tem um plano. Aí depois você vai fazer outro check-in, estava escrito o plano e direciona o próprio líder para saber o que vai olhar, porque ele não olha igual todo mundo. Imagina, hoje o que acontece no varejo? O técnico, que a gente chama, que é o gerente, ele fala assim, sábado eu vou para o salão de vendas. E o que ele faz? Ele faz a mesma coisa com todo mundo. Mas não adianta fazer a mesma coisa com todo mundo. Para esse vendedor, ele vai pegar lá o check-in no smartphone e vai falar assim, para esse vendedor aqui eu tenho que acompanhar se ele está vendendo, como é que está a venda dele de footwear. Para esse outro vendedor, ele tem que vender mais mulher, roupas femininas que ele não está vendendo. Para esse outro, tem que vender mais sneakers, mais PA, mais peças. Aí ele vira mais estratégico. Porque ele não pode ter a mesma fala, né? E a gente sempre faz bastante associação com o futebol. Você pegar o técnico e falar a mesma coisa para o centroavante e para o goleiro, ferrou, né? Ele tem que falar coisas diferentes para o goleiro e para o atacante. Então, isso ajuda bastante a orientar, tá? E é uma cultura... Olha, é difícil, tá? Semana passada, teve uma regional nossa que a gente estava com baixo percentual de PDI. Aí começa os migué, tipo, que varejista, quem trabalha no varejo é cheio de malandragem, né? Fala, não, porque a gente faz, só que a gente não documentou. Ponto, é não abrir mão, assim que a gente constrói cultura. Se fez e não documentou, não fez o check-in no casting, é como se não fosse feito. Então de novo, você está lidando com gente que trabalha no varejo há 10, 15, 20 anos. Já tem uma mentalidade. É desconstruir esses vícios e construir novos. Por quê? Para a gente conseguir alcançar mais resultados. E a gente costuma dizer, principalmente para os líderes, o seguinte, isso não é um capricho nosso. Não é uma coisa que é para ficar bonitinho. A gente exige isso porque a gente sabe que dá resultado. Que vai orientar melhor vocês, vai ser orientado melhor os vendedores e vai ter, obviamente, ganho de performance. É só por isso. A receita do bolo, é difícil a gente descobrir a receita do bolo. Depois que a gente descobriu a receita do bolo, agora é executar. Só que daí não adianta a gente falar que a receita do bolo é essa e chega lá e boicota a gente na hora da execução. Mauro, a gente está há 5 anos com casting e provavelmente inúmeros clientes, inúmeros contatos comerciais, e não existiu nenhum até hoje que disse pra gente que não fazia feedback. Aí a gente perguntava, tá ok, mas é documentado? Quem cuida da cadência? De quanto em quanto tempo vai acontecer? Tá, e como que o líder vai lembrar o que ele combinou com o vendedor ou com o liderado na reunião passada? Cada pergunta dessa o cara tem um susto, né? E na verdade é isso que você falou. Se você não documentar, se você não tiver alguém cuidando da cadência, né, não adianta você ter o processo. Ele não acontece. Ou mesmo que ele aconteça, você depende do próprio líder ali ter a sua administração. Mas na central, por exemplo, hoje você tem, vamos supor que é uma cadência semanal, você tem 53 relatórios de feedback ou de PDIs feitos com aquele líder e vendedor por ano. Você tem os 53. Vamos ver o ano inteiro como esse cara foi. Você tem condição de fazer isso. Certo? E sem isso, se você não controla, você não administra, você não sente resultado e não tem como medir se isso deu resultado ou não. E o varejista, ele tem que ter essa consciência o quanto uma pessoa bem instruída, bem orientada, treinada, vende mais. Pô, é meio quase até patético a gente tem que falar isso, mas, por exemplo, entra uma cliente numa loja para escolher um sapato. Geralmente, tipo, Arezzo é marca de quê? Sapato. Todo mundo associa com sapato. Só que quase 30% da venda é bolsa. Então, às vezes, a pessoa entra numa loja para comprar um sapato. Aí compra um sapato de R$400. Aí o vendedor bom vende uma bolsa de 800 ou de 1.000. Então, o adicional é mais caro do que o principal. Muitas vezes acontece isso. Então, ok, e como a gente está fazendo isso aí? O que está acontecendo? Acontece no varejo? Não vende o adicional mais caro. Nem o adicional vende, porque o vendedor ele não está preparado, ele não tem feedback, ele não tem check-in, às vezes tem treinamento. Ele mal tem conhecimento do mix. E o que vende é por mérito dele, não é por causa do varejista, que oferece isso, que tem esse protocolo, essas automatizações de sistemas. É porque o cara é bom, ele é esforçado, ele é engajado, ele treina, ele conhece, ele vai lá e oferece a bolsa e vende a bolsa.
O problema de depender de um cara assim é que, na média, as pessoas nem sempre são, né? E aí você tem um problema. Você falou de treinamento, Mauro. Queria entrar nesse ponto também. A gente falou de feedback, entendemos como funciona, a importância, mas do ponto de vista de treinamento hoje no Grupo Nomura, qual que é a visão de vocês sobre isso? Hoje o casting é uma das ferramentas que vocês distribuem o treinamento ali para os vendedores também, eles conseguem acessar direto do celular deles, né? Então entra muito também nessa praticidade que você falou agora, que num tempo passado a gente tinha que acessar o computador, tinha que fazer logins, tinha que fazer um monte de coisa. Hoje ele tira do bolso dele, consegue consumir ali uma pílula de conhecimento, né? Ou fazer um treinamento das marcas, por exemplo. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Como que o casting ajuda? E que comentários você tem a fazer também nesse tema? A gente tem uma crença que 80% do desempenho vem da pessoa. Os outros 20% a gente pode ajudar. Então, a partir dessa crença, o que a gente acredita? A gente disponibiliza o acesso do conhecimento e do treinamento para as pessoas. Então, esses são os 20% que a gente faz. Facilita o acesso, né? Cria plataformas tipo a casting de conteúdo, enfim. Agora, 80% é da pessoa. Não adianta a pessoa pode ir para a melhor faculdade que tem. Se não tiver afim, não vai. Ela não está nem aí. Essa crença é sua, Mauro? Ou tem algum estudo em cima disso? Não tem, é por isso que eu coloquei crença. É totalmente nossa, assim. A gente prefere 1000 vezes, assim, pegar uma pessoa engajada, jogar na piscina e, se estiver afogando, pede uma boia que a gente joga uma boia para salvar, porque a gente fica no papel mais de dar o acesso para a pessoa e não... Sabe aquela pegar na mãozinha? Tipo, a gente dá o acesso nos treinamentos e ele tem as facilidades de acessar as plataformas de pílulas de conhecimento que eles têm disponíveis. Por isso que o seu processo de seleção, previamente, é para ver match de cultura. Provavelmente cultura e valores, alguma coisa desse tipo, antes de saber se o cara é um baita vendedor ou se ele tem perfil de vendedor. É isso aí. Mauro, o treinamento... né? Mesmo ele sendo 20% só do processo, ele às vezes é o diferencial para o fechamento do negócio. É ali que você vai passar uma técnica, um refinamento de uma técnica, ou vai passar o conhecimento necessário para vender um determinado item. Tá? Hoje vocês estão trabalhando com casting em cima desse tipo de ação, ou vocês ainda estão no treinamento presencial? Então, só para esclarecer, quando a gente fala isso, não quer dizer que o treinamento significa 20%. A gente quis dizer que do treinamento, vamos dizer que o treinamento signifique 40% da venda. Dentro dos 40%, 80% depende da pessoa, em querer ser treinada, engajada, e 20% nossa. É isso que a gente acredita. Então, a partir daí, o que hoje a gente faz? A gente faz hoje modelos híbridos, mas a gente deixa os treinamentos muito mais disponíveis do que propriamente de a gente querer ficar dando treinamento de cima para baixo, de reunião numa sala, de faz reuniões. A gente meio que deixa autônomo o modelo, porque a gente acredita muito nisso. Pô, a nossa remuneração é variável. A gente tem estrutura de plano de cargos. A gente tem meritocracia. Automaticamente, esse vendedor ele tem que ir atrás do conhecimento. Por quê? Porque lá nos planos de ações dos PDIs já vai estar esses treinamentos. Então, eu dei o exemplo ali. Pô, ele precisa vender mais sneaker. Como é que ele vai vender? Ele vai precisar pegar conteúdo de tecnologia de tênis. Já vai Temos disponível em algum lugar? Tem. Não tem. Então, tem aqui, tem lá. Exato. Perfeito. É porque eu sinto que se o cara está engajado, se ele tem os valores corporativos, como eu disse, assim, o treinamento, na verdade, é um refinamento. É o ponto que está faltando para o fechamento do negócio, praticamente. Os encontros presenciais que a gente faz, na grande maioria, são mais inspiracionais do que propriamente de conteúdo, sabe? Porque conteúdo, de novo, está disponível ali, a pessoa não precisa se deslocar. Imagina, a gente é uma empresa espalhada em 3 estados, mas imagina se reunir numa cidade, sai, desloca para falar conteúdo. Então, eu acho que é muito mais inspiracional, é muito mais de gerar engajamento, de gerar sinergia do que propriamente conteúdo. E nisso você até consegue perceber onde estão e quais são aqueles vendedores proativos que a gente estava falando agora, né? Então, o cara que vai atrás, o cara que busca, é provavelmente aquele cara que
vai gerar mais resultado depois, não necessariamente só por buscar o conteúdo, mas por ter a iniciativa de fazer isso, né? Até agora você falou isso, eu lembrei de um episódio que aconteceu essa semana. Eu falei para vocês que a gente acabou comprando 2 lojas de outro dono e a gente mudou, né? E a primeira coisa que a gente faz normalmente quando a gente compra outra loja, a gente praticamente não fica com ninguém do time antigo. Porque normalmente quando a gente compra é que a performance está ruim. E a gente olha os nossos indicadores colocados lá, o negócio fica outro. Na maioria das vezes mais do que dobra. E aí qual que é a ideia? Que os negócios acabam sendo realizados. Porque quem vende um negócio com indicador e quem compra está comprando um negócio com outros indicadores. Então ele vende uma coisa e quem compra outra coisa. E aí começa a fechar os valores. E aí foi muito engraçado, porque numa dessas lojas, tinha um café ali próximo, na frente, e o pessoal da equipe do café falou, nossa, já mudou, é outro astral a loja, é outra coisa. No mesmo lugar, com as mesmas instalações, com a mesma marca. Liderança. Só com as pessoas e uma cultura já que tendo uma pegada diferente, né? Querendo trazer um pouco a sardinha para o nosso lado aqui, né? Esses dados são de 2023, tá? Vocês têm 7 ciclos de PDI abertos, ativos, então em paralelo. Esse ano foram mais de 4.000 registros já feitos de PDI. Sensacional. Dado invejável, né? Hoje, cerca de 1.300 acessos por dia da casting do Grupo Nomura. Mais de 200 mil acessos em 2023. E alguns vendedores chegam a acessar 1.500 vezes por mês. É mais do que acesso ao WhatsApp. Qual é o segredo? O que isso está trazendo para você, irmão? Olha, vou te falar que eu fiquei bem curioso agora com esses dados, vou querer acompanhar mais de perto isso aqui ainda, porque na minha reunião que eu tenho mensal com o RH, ela fala o nível de engajamento das plataformas, mas não estratifica tanto assim. E, nossa, isso me deixa muito realizado, porque, em primeiro lugar, é porque a gente acredita que uma das fórmulas para ter o resultado no varejo é nível de engajamento. A gente falou aqui um podcast inteiro sobre isso. E isso é uma estratificação, uma consolidação de que realmente a pessoa que está entrando 1.500 vezes no cast é porque o cara está engajado, né? Sim. O cara está querendo olhar toda hora, venda, número, como é que ele está, né? Enfim, então isso é muito legal. E essa parte, a gente acha que boa parte dos turnover das empresas, né, as saídas de pessoas é por causa de falta de acompanhamento, falta de feedback. O PDI está sendo feito, mais de 4.000. Realmente também deixa a gente bastante seguro que, a gente está no caminho, sabe? Né? Porque essa cultura, olha, é difícil, tá? Não é assim, é todo dia, a gente fala ali dentro que é quase uma evangelização, sabe? Até as pessoas entenderem, porque o varejo é cheio de prático, né? É quase nenhum acadêmico. A pessoa fala assim, não, eu quero trabalhar no varejo porque eu sou um acadêmico de varejo. Isso aí é peça rara acontecer isso, né? É o prático. Então, o que é o prático? É aquela conversa infinita que a gente sempre fala. Não, eu trabalho no varejo há 10 anos, tenho uma baita experiência, tenho todas as técnicas de venda. Tá, mas e aí? Quais são as técnicas? Qual curso você fez? Né? Então, começar a escorizar um pouco mais isso, né? Esse desempenho. Sim, perfeito. E uma última pergunta. O que você falaria para alguém que está pensando em engajar com a casting, em trabalhar com a casting? A gente falou bastante, eu acho, no podcast, mas talvez de uma forma sintética eu queria colocar assim, eu acho que no varejo, talvez uma das principais motivos para a gente vender mais é ter uma pessoa engajada. Então essa plataforma, ela ajuda e muito a gente engajar essa pessoa. Então só aí já é um baita impulsionador, né? Que é o que a gente acredita. Então ela está total associada no que a gente acredita que vai trazer resultado. Acho que isso não precisa se alongar mais do que isso para um varejista, né? Bom, Mauro, muito obrigado. Eu tenho só uma última depoimento. Uma vez eu estive com Osiris Silva, que é um dos grandes líderes desse país. E ele comentou comigo que um grande líder é o cara de uma empresa, é o cara que o tempo todo está cuidando da visão dela. E hoje eu vi o segredo da Nomura. Parabéns, você é um visionário e eu percebo a cada frase e a cada pensamento seu como você acredita e vai a fundo na visão que você vem implementando na Nomura, e esse é o segredo do sucesso. Meus parabéns.
Tá? Obrigado. Eu, como empreendedor, é muito bom escutar isso, porque isso reforça, às vezes, em momentos de desânimo, assim, porque a gente, como empreendedor, a gente é uma montanha-russa, né? Eu costumo dizer que um dia você está super motivado, no outro você está perdido, uma hora você acha que está no caminho certo, às vezes você fica inseguro. Então, com certeza é um reforço bom. Não é, como eu te falei, eu não levo muito mais pelo lado, desse lado do ego, muito mais pela parte de, pô, eu acho que isso aí, eu acho que eu estou no caminho certo. Indo pelo caminho certo. Me mantenha aí dentro desse ritmo. Obrigado, é um prazer participar. Espero que a Cast continue com a gente aí durante um bom tempo, apoiando a gente, porque sempre. O Grupo Nomura está com planos ambiciosos nos próximos 5 anos, hein? A gente vai... Conte com a gente. A gente vai mais do que dobrar de tamanho, hein? No processo de mudança de nível, já está incluída a parte da comissão, né? Os vendedores hoje da Nomura acompanham também, em tempo real, aí a comissão. Cada venda que eles fazem, já tem todo o cálculo da comissão, eles já conseguem acompanhar no celular alguns minutos depois. Esse faz o segredo das 1.500 acessos. O cara vende, a venda fez a volta ao mundo e em 5 minutos está no celular dele quanto que ele ganhou com aquela venda. Esse é o segredo desse processo. A gente chama de corrida ao ouro.